Então, eh, vamos começar imaginando o seguinte cenário. Certo, manda. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, né, construindo aquele império financeiro, trabalha de forma incansável mesmo. Aham. Acumulando um patrimônio invejável. Exato. E aí, quando chega na reta final da vida, ela decide que quer deixar absolutamente tudo, cada centavo, para o melhor amigo ou, quem sabe, para uma instituição de caridade. Uma decisão bem drástica. Pois é. E a grande pergunta que sempre surge é: a lei brasileira permite isso? Quer dizer, a pessoa é dona absoluta do próprio dinheiro na hora da sucessão? Olha, a resposta curta, e que costuma surpreender muita gente, é que depende. Depende. Depende inteiramente de quem compõe a família dessa pessoa. Essa restrição inicial é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. É, porque o que parece ser só uma barreira legal esconde, na verdade, de uma engenharia jurídica bem complexa. E matemática também. Há toda uma filosofia sobre como o patrimônio deve transitar entre as gerações. A lei não deixa isso ao mero acaso ou à vontade momentânea do indivíduo. Bom, então vamos desempacotar isso. A nossa investigação de hoje, esse nosso mergulho profundo no tema, é baseada no material riquíssimo sobre direito sucessório. Focado especificamente no conceito de herdeiros necessários e legítima. Isso. Nós temos aqui as definições do Código Civil Brasileiro, temos decisões do STF e também vários exemplos matemáticos bem práticos. A nossa missão hoje é traduzir esse jargão todo. Mostrar como a matemática da herança opera na vida real. É quase um malabarismo do Estado, né? Equilibrar a vontade de quem construiu o patrimônio com uma proteção familiar obrigatória. Eu confesso que fiquei fascinada lendo as fontes. E se a gente conectar isso ao cenário maior, dá para ver que não é só uma regra financeira. Existe um fundamento constitucional muito profundo aí. A tal da solidariedade familiar. Certo. Exatamente. O ordenamento jurídico se apoia nesse princípio da solidariedade familiar e no direito de herança, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, a regra máxima do país. Sim, o legislador partiu de uma premissa muito clara: impedir que o autor da herança deixe a sua família mais próxima desamparada. O Estado intervindo mesmo. É o Estado dizendo que, independentemente de brigas ou distanciamentos, existe uma responsabilidade patrimonial que transcende a vida da pessoa. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material chama isso, ou melhor, eu gosto de chamar isso de o clube fechado dos herdeiros necessários. Boa analogia. É um clube bem restrito. A lei estipula que certas pessoas têm um direito inegociável a uma parte mínima da herança. Uma fatia que não pode ser tirada por um simples testamento. Mas quem tem um acesso VIP a esse clube? O artigo 1845 do Código Civil traz o que a gente chama de rol taxativo. Uma lista fechada, né? Sem margem para invenções. Exato. Em primeiro lugar estão os descendentes, filhos, netos, bisnetos. Certo. A linha para baixo. Isso. Em segundo lugar, na ausência dos descendentes, entram os ascendentes, pais, avós, bisavós e, coroando a lista, o cônjuge. Mas aí tem um ponto fascinante que o material destaca. A lei precisa se adaptar à sociedade, né? E teve uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Sim, o STF precisou intervir para alterar a dinâmica desse clube. Eles equipararam o companheiro... Quem vive em união estável? Exatamente. Equipararam a figura do cônjuge casado no papel. Na prática, a união estável garante a mesma chave de acesso ao clube dos herdeiros necessários. Com as mesmíssimas proteções patrimoniais do casamento formal. Foi uma correção de rota fundamental, eu diria, para refletir a realidade das famílias no Brasil. Sem dúvida. Mas e como funciona a dinâmica lá dentro do clube? Porque, pelo que a fonte mostra, não é todo mundo da lista que recebe ao mesmo tempo. Ah, sim. O material traz um caso prático que gera um verdadeiro momento de epifania sobre como essa hierarquia opera. É o exemplo do João. Vamos ao João. João é casado com a Paula. Ele tem 2 filhos, a Ana e o Bruno. E a mãe dele, a Dona Maria, ainda viva. Aí o João falece. Como fica a divisão? O senso comum diria que a mãe tem direito a um pedaço, né? Afinal, é mãe. Pois é, mas a herança vai apenas para a esposa, a Paula, e para os filhos, a Ana e o Bruno. A simples presença dos descendentes exclui automaticamente a mãe da sucessão. Achei isso muito forte. Exclui totalmente.
Essa regra de exclusão é uma viga mestra do direito sucessório. A lógica é que os parentes mais próximos excluem os mais remotos. A lei presume que o patrimônio tem que fluir para frente, para as próximas gerações. Tipo um sistema de eclusas. A água só desce para o próximo nível se o nível anterior estiver vazio. Se não tem filho, vai para os pais. Perfeito. A Dona Maria só seria chamada para herdar se o João não tivesse nenhum descendente vivo. Tá, mas isso me faz pensar. E se o João tem um filho com quem cortou relações há 30 anos? Ele é obrigado a deixar parte da riqueza para esse filho? É uma ótima pergunta. É possível expulsar alguém desse clube dos herdeiros necessários. A fonte diz que sim, mas os obstáculos são gigantescos, né? Monumentais. A lei torna essa exclusão uma tarefa dificílima. Existem só 2 caminhos extremos, e nenhum deles aceita motivos banais como incompatibilidade de gênios. Não dá para simplesmente falar não gosto mais de você. Não dá. O primeiro caminho é a indignidade. Ela acontece quando o herdeiro comete atos gravíssimos contra o autor da herança. Tipo o quê? Crimes. Sim, crimes severos. Homicídio doloso, tentado ou consumado. O crimes contra a honra, tipo calúnia. Coisa de filme policial? E o segundo caminho? O segundo é a deserdação, que é feita via testamento. Mas o testador não pode inventar um motivo. Tem que ser uma causa prevista no Código Civil. Ofensas físicas graves, desamparo em caso de doença mental, esse tipo de coisa que o texto cita. Isso. Fora dessas situações excepcionalíssimas, a exclusão é nula. O herdeiro vai receber a cota dele. E que cota é essa? Aqui a gente entra na matemática da coisa, a famosa legítima e a porção disponível. A melhor parte. A analogia que eu achei mais clara no material é imaginar o patrimônio como um grande bolo. A lei manda você cortar esse bolo exatamente no meio. 50% para cada lado. Isso. Uma metade é a legítima, a outra metade é a porção disponível. E os destinos dessas duas metades são completamente diferentes. A diferença é brutal. A legítima é intocável. O testador não tem o poder de colocar no testamento que quer dar essa parte para terceiros. Ela pertence aos herdeiros necessários por força de lei. Já a porção disponível, os outros 50%, é a verdadeira liberdade da pessoa. Pode deixar para um amigo, para uma fundação. Ou até para beneficiar um dos próprios filhos, deixar uma fatia maior para ele em relação aos irmãos. Vamos colocar números nisso. A fonte propõe um cenário com um patrimônio de R$1 milhão e o falecido tem 2 filhos como herdeiros necessários. A matemática é simples aí. Sim. A legítima, que é 500 mil, está blindada. É obrigatoriamente dos 2 filhos. A outra metade, os outros 500 mil da porção disponível, ele poderia ter deixado para qualquer pessoa no testamento. E para entender o peso dessa blindagem, o material traz um contraste excelente. Imagina que o autor da herança não tem filhos, não tem cônjuge, não tem pais vivos. A única família é um irmão. Um irmão, tá. Irmãos são herdeiros na lei, mas não são herdeiros necessários. Eles não estão no clube VIP. Ah, então não tem legítima. Exatamente. Como não tem ninguém no clube fechado, a regra da legítima desaparece. A liberdade testamentária vira 100%. Então, se ele quisesse doar 1 milhão inteiro para caridade, ele podia e o irmão não ia ter base legal nenhuma para contestar. Nenhuma. É um choque de realidade para muito irmão e tio por aí. Eu imagino. Bom, até aqui a lógica da divisão depois da morte é cristalina. Metade blindada para a família, metade livre. Mas a vida real não é tão simples, né? Longe disso. As pessoas fazem doações em vida, compram um apartamento para o filho que vai casar, pagam dívida de herdeiro. E aí entra o que o texto chama de o fantasma das doações em vida. O epicentro das maiores brigas judiciais em família. Como a justiça lida com esse patrimônio que foi transferido muito antes da morte? A lei tem ferramentas cirúrgicas para rastrear isso. O cálculo começa com o chamado Monte Mor. O patrimônio bruto. Isso. A matemática segue etapas. Primeiro soma tudo que existe na hora da morte. Aí abate as dívidas e as despesas de funeral para chegar no monte líquido. E aí vem o pulo do gato. Sim, o passo que surpreende as famílias. A obrigatoriedade de adicionar a esse montante o valor de todas as doações que foram feitas em vida aos herdeiros necessários. É a tal da colação.
O material enfatiza muito isso. O objetivo da colação é nivelar os herdeiros, garantir uma igualdade matemática e evitar que um filho saia muito na frente por causa de presentes antecipados. Tem um caso no texto muito bom sobre isso. Imagina que um pai doou R$ 100.000 para a filha em vida. Anos depois, ele morre e deixa 400 mil na conta. Para dividir entre ela e o outro filho. O instinto da pessoa é pegar os 400 mil e rachar no meio, 200 para cada. Seria um erro terrível. A mecânica da colação exige que a filha traga ficticiamente aqueles R$ 100.000 de volta para a mesa de partilha. Como se a doação nunca tivesse acontecido. Exato. Somos 400 que sobraram com os 100 que já foram adiantados. A base de cálculo sobe para R$ 500 mil. E a partir desse bolo novo de 500 mil, a gente calcula a legítima, que é metade, 250 mil. Logo, para manter a igualdade da lei, a cota ideal de cada filho é R$ 125 mil. E aí o ajuste final é onde a justiça matemática brilha. A filha já pegou 100 mil lá no passado. A lei vê isso como um adiantamento. Para chegar no 125 dela, ela só vai receber mais 25 mil agora. E o irmão, que não ganhou nada antes, saca os 125 mil inteiros. Igualdade restaurada. Eu achei isso muito justo. Mas como no direito sempre tem uma exceção, a fonte detalha a dispensa de colação. Que é uma manobra totalmente legal. É fascinante. O doador tem o poder de dispensar essa igualdade. Ele só precisa usar as palavras certas na hora da doação. Se ele doar os 100 mil e colocar no documento formal que aquele valor está saindo da porção disponível dele, o jogo vira, não é? Vira completamente. Quando ele falecer, a filha não precisa devolver um centavo para o cálculo. Ela fica com os 100 mil de antes e os 400 mil que sobraram são divididos igualmente. Ou seja, mais 200 mil para ela e 200 para o irmão. Ela acumula muito mais, mas com respaldo legal, porque o pai usou a cota livre dele. Mas isso levanta um alerta importante. Tem limite para essa liberdade. O autor da herança não pode simplesmente esvaziar o patrimônio em vida e deixar os herdeiros de mãos abanando. A lei chama isso de doação inoficiosa, certo? Isso mesmo. E a fiscalização é implacável. O material traz um exemplo bem claro. O sujeito decide doar 600 mil reais para um amigo íntimo. Aí ele morre e deixa só 400 mil para os 2 filhos. Vamos aplicar a regra do fantasma das doações. 400 mil que sobraram, mais os 600 doados. O patrimônio base era de 1 milhão. E a porção livre era de no máximo 500 mil. Exato. Ele doou 600, rompeu o limite em 100 mil reais. É nessa medida que a doação vira inoficiosa. E o que acontece com os herdeiros? Eles perdem? De jeito nenhum. Eles podem acionar a justiça e exigir que o amigo devolva esses 100 mil excedentes. É a redução da doação. A legítima tem uma força retroativa gigante. É uma verdadeira fortaleza jurídica protegendo esses 50% da família. A lei corrige doações em vida e também derruba testamentos abusivos. Sim, se o testamento tenta passar da barreira dos 50%, o juiz simplesmente comprime essa fatia de volta para o limite legal através da ação de redução. E o prazo para isso é longo, né? 10 anos contando da data do óbito para anular essas violações. 10 anos. E a vigilância se estende até para as fraudes. Ah, e simulações de compra e venda. Clássico. O pai finge que vende um imóvel caríssimo por um terceiro por um valor ridículo, só para mascarar uma doação e tirar da herança. Os herdeiros podem pedir a anulação dessas transferências. Mas dentro dessa fortaleza da legítima, o texto me apresentou um conceito que eu achei um paradoxo incrível. O controle do túmulo. É um termo forte, né? Muito. Até que ponto o falecido pode ditar como a família vai usar esses 50% da legítima? O artigo 1848 do Código Civil proíbe colocar amarras na legítima. Sim, a regra geral é que você não pode impor inalienabilidade, ou seja, proibir a venda, não pode impor impenhorabilidade, que é blindar contra dívidas do herdeiro. E nem a incomunicabilidade, que impede que o bem entre na partilha se o herdeiro se divorciar. Em resumo,
Não pode prender os bens da legítima com correntes jurídicas, salvo se houver uma justa causa. E aí que o controle do túmulo aparece. Mas tem que ser uma justificativa grave, não um capricho. O exemplo número 7 da fonte é excelente. Conta pra gente. Um pai deixa um imóvel para o filho, mas coloca a cláusula proibindo a venda. O motivo: ele escreve no testamento que o filho tem um vício patológico em jogos de azar. Ele quer impedir que o filho venda a casa para pagar dívida de jogo e vá morar na rua. A jurisprudência aceita isso porque o propósito é proteger o herdeiro da própria ruína, mas tem que ser comprovado. E a gente não pode esquecer da nota sobre o fideicomisso. O testador não pode nomear um substituto para a legítima, do tipo, passo a casa para o meu filho e quando ele morrer, vai para o meu amigo. Não pode. A única brecha para pular de geração na legítima é se for para a prole eventual do herdeiro necessário. Ou seja, amarrar a herança para ir direto para os netos que ainda nem nasceram. Tudo para manter o dinheiro na linhagem da família. É o princípio da solidariedade familiar sendo projetado no tempo. Olhando para a floresta toda agora, a essência dessa análise de hoje é que o sistema brasileiro busca um equilíbrio milimétrico. De um lado, reconhece o esforço de quem construiu o patrimônio através da porção disponível. E do outro, cria uma rede de segurança inegociável com a legítima e a colação. Para quem está ouvindo, a lição prática é que o planejamento sucessório começa nas atitudes tomadas em vida, não só lendo o testamento. Com certeza. Cada doação, cada venda está sendo auditada pelas fórmulas do Código Civil. Conhecer isso evita décadas de briga na família. Acaba com aquela ilusão de soberania absoluta sobre o próprio dinheiro, né? A lei impõe limites bem claros. Mas para encerrar, tem uma reflexão no material que me deixou pensando muito. A gente está falando de regras super rígidas baseadas em patrimônio físico. Dinheiro no banco, imóveis, carros. E hoje em dia, a riqueza está mudando de forma. Exato. Onde entra a legítima no mundo de carteiras de criptomoedas anônimas, ativos digitais criptografados, contas em nuvens globais que nenhum juiz local consegue acessar. Se a proteção da legítima depende de rastrear até o último centavo do Monte Mor, como a lei vai impor esses 50% se o dinheiro não deixa rastro e cruza o planeta em segundos? É o grande desafio. Será que a rigidez do Código Civil vai sobreviver? Ou a gente está caminhando para uma era onde o controle do túmulo vai ser feito por senhas virtuais impenetráveis? Esvaziando totalmente a garantia do Estado. É um pensamento bem provocativo para a gente refletir sobre os limites da lei no futuro. Muito interessante.